Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículo 17 ao versículo 24. Eu não sou o único doido, né, gente? Tem gente mais doida do que eu aqui, com certeza. Lucas capítulo 15, verso 17, do verso ao 24, a Bíblia diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio que nós temos nessa manhã de estarmos aqui, Jesus. Poderíamos estar em tantos lugares, Pai. Nós poderíamos estar talvez vivendo um outro estilo de vida. E nós reconhecemos, Pai, que só estamos aqui, que só estamos neste lugar, que só estamos, Senhor, te buscando, porque de fato o Senhor nos atraiu. Porque de fato, Deus, o Senhor nos convidou. Porque de fato, Deus, o Senhor nos trouxe. Temos sido atraídos à Tua presença, temos sido atraídos ao Senhor. E Deus, reconhecidos disso, nós nos achegamos, Pai, com o nosso coração totalmente entregue, inclinado, desejoso de aprender mais de Ti. Nós oramos, Pai, com toda humildade do nosso coração, reconhecido, Senhor, a limitação que nós temos. Reconhecidos, Pai, de como nós não temos habilidade intelectual para poder compreender as profundezas do Senhor, as profundezas, meu Pai, da Tua sabedoria. Nossa mente é limitada para acessar esse lugar. Nós não temos habilidade, nós dependemos de Ti. Só o Senhor pode nos dar acesso a essas profundezas. Só o Senhor pode nos revelar daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Só o Senhor pode. E reconhecidos disso, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as suas verdades. E venhamos, meu Pai, nessa manhã, Senhor, ser marcados pela Tua palavra, Jesus. Reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos a Sua graça, reconhecemos o Seu amor, Jesus. Reconhecemos, Pai, o quanto o Senhor tem sido bom com todos nós. O como o Senhor tem sido generoso, Jesus. Como o Senhor tem sido real, como o Senhor tem sido presente. Reconhecemos tudo isso, Jesus. E nós não queremos, Pai, abusar, Senhor, da Sua graça, mas, Deus, nós reconhecemos o acesso que o Senhor nos deu. E é com essa confiança, Jesus, que nós nos achegamos mais uma vez diante do trono da Tua graça. E te pedimos, Pai, fala conosco. Dá-nos acesso, nos dá acesso a tudo, Jesus, a essa profundeza, porque por mais que não mereçamos, Deus, nós entendemos que o Senhor nos abriu essa porta, e nós queremos, Pai, nós queremos do Teu banquete, nós queremos nos alimentar, nós queremos sair daqui fortalecidos, nós queremos sair daqui, Senhor, abastecidos, nós queremos, Pai, nessa manhã entender ainda mais um pouco, Jesus, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, Jesus. Por isso fala conosco de uma maneira tão simples que todos aqui consigam compreender, até qualquer criança que esteja entre nós. Me consome com Teu fogo, Jesus, me dá ousadia, me dá intrepidez, Senhor, para que eu seja só um canal, só um instrumento da Sua multiforme graça, e que todos, meu Pai, sejam extremamente abençoados. É o que nós, Pai, oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, muito obrigado. Mais uma vez nós te pedimos. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o Senhor me impeliu
a pregar duas mensagens que eu já ministrei aqui na igreja. Na verdade, são duas mensagens sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ela é muito grande. E é interessante que nós percebemos ali dois personagens muito importantes. Na verdade, tem mais. Nós temos o pai, nós temos o filho pródigo e nós temos o filho mais velho. Esses três personagens são destaque no texto, sim ou não? Nós vemos o pai, que vai representar Deus. Nós temos o filho pródigo, que é o filho que se desvia. E nós temos o filho mais velho, que é o filho que fica na casa, o filho legalista. E eu quero pregar exatamente sobre o perfil dos dois filhos. Hoje eu vou pregar sobre o perfil do filho pródigo, nós vamos ver esse personagem. E num outro domingo, que eu ainda não garanto que vai ser o próximo domingo, eu vou pregar sobre o filho que ficou na casa, o irmão do filho pródigo. Tá? Por que eu não garanto? Porque domingo que vem eu tenho um casamento, o anjo está passando. O anjo passou, visitou, né, um casal de solteiros que se conheceram aos pés de Jesus e estão casando, gente. Então, vão casar semana que vem. Eu estarei aqui pela manhã, no primeiro culto, mas o segundo culto eu já não posso, porque é exatamente o horário do casamento. E eu ainda estou fazendo os arrangements para isso. Eu não sei se eu devo pregar no primeiro culto, essa mensagem. Ainda estou pensando. Tá? Então porque eu gosto de pregar nos dois cultos a mesma mensagem. Então eu estou avaliando se vai ser no próximo domingo. Mas eu vou trazer essa mensagem para os irmãos. Então é importante você estar aqui. E hoje eu quero falar exatamente sobre o filho pródigo, ok? O texto que nós acabamos de ler nos apresenta não toda a história, mas a parte final, exatamente do momento ali que ele cai em si, ele decide então voltar. Porque eu quero falar hoje exatamente sobre a paternidade de Deus. Essas duas mensagens vão mostrar exatamente a paternidade do nosso Deus. Eu quero fazer um pequeno resumo primeiro da parábola, para que você possa entender o contexto. E depois eu vou entrar exatamente nessa parte relacionada a esse finalzinho da parábola, onde nós vemos a ação do filho pródigo, do seu arrependimento e do seu retorno à casa do seu pai. Então, o que o Senhor quer, o que Jesus quer nos ensinar a partir dessa parábola é justamente sobre perdão. Então, ele conta a história de um homem que tinha 2 filhos, e esse homem era um homem riquíssimo, e nós percebemos, porque ele vivia numa casa grande, ele tinha muitos pertences, muitos bens, muitos servos, ok? E teve um dia, então, que o filho mais novo, ok? Ele decide pedir a sua herança adiantada, para poder viver a sua vida. Ele quis sair da casa do seu pai e viver a vida dissolutamente, a vida que ele tinha, a vida que ele queria. E ele então comete uma ofensa gravíssima dentro do contexto judaico, ok? Talvez o nosso contexto não seja tanto, seja grave, seja ofensiva, mas entre os judeus isso era muito grave. Porque a herança, ela só era distribuída entre os filhos no momento que o seu pai morria. Quando o pai morria, a herança então era distribuída entre os filhos. Quando um filho pede o adiantamento da sua parte na herança, ele está demonstrando algo para o seu pai, que ele preferia a morte do seu pai, porque ele só poderia desfrutar no momento que seu pai morresse. Se ele pede para adiantar, ele está dizendo: pai, eu preferia que você já tivesse morto, que aí eu poderia gastar como eu quero aquilo que me é de direito. Então o texto nos mostra que, apesar do pai ter sido contrariado, porque deve ser muito difícil para um pai ouvir algo desse tipo, ele libera o seu filho, ele dá ao seu filho a parte que era devida a ele, e o filho então sai da sua casa, ele vai para uma terra distante, que é isso que o texto nos mostra, e ele desperdiça tudo o que ele tinha, com orgias. Você imagina, queridos, todo o trabalho da vida do pai ser desperdiçado em pouco tempo, com aquilo que não tinha valor. Ele desperdiçou todo o dinheiro que era da parte dele, com aquilo que de fato não era devido. Ele não somente desrespeitou o seu pai, desejando a sua herança antecipadamente, como ele demonstrou o valor que ele dava a tudo aquilo que o pai deu, trocando a sua herança pelos prazeres dessa vida. Isso é muito interessante você entender e analisar. É que ele não deu valor de fato, ele gastou naquilo que não era valioso. Esse jovem no final então ele ficou pobre, é o que o texto nos fala. O texto diz que houve fome na terra no qual ele estava,
no tempo que aquele jovem estava, e aí o texto vai dizer que ele começou a passar o quê, gente? Necessidade. Com isso, então, ele veio a trabalhar nos campos de um cidadão daquela terra, ele era estrangeiro. E ele foi cuidar de quê, gente? Porcos. Porcos, dentro do contexto judeu, dos judeus, eles consideravam os porcos um animal impuro, ok? Então trabalhar com porcos era tipo assim, algo extremamente desprezível e humilhante para o judeu. Não havia nada mais humilhante para um judeu do que cuidar de porcos para sobreviver. E foi exatamente este lugar que esse jovem chegou. O texto vai dizer que a fome dele era tanta que o jovem ele desejou comer das alfarrobas que os porcos comiam. Olha que situação. Já era humilhante ter um emprego para ele de cuidar de porco. Quem dirá desejar a comida que era destinada aos porcos? Esse jovem então ele chega ao fundo do poço, desejando comer da comida dos porcos, animal imundo na sua concepção. Isso nos fala, meus irmãos, de escolhas. Escolhas. Você provavelmente possa se encontrar numa situação não no nível desse jovem, mas próximo ou semelhante. Ele fez uma escolha impensada, ele fez uma escolha impulsiva. A obstinação dele pelos seus desejos fez com que ele tomasse essas decisões erradas. E muitas vezes você pode se colocar nesse lugar, de uma obstinação por seus desejos, de não pensar muito bem, tomar decisões que fez você chegar em algum lugar que talvez tenha afetado a sua vida, no lugar que você está hoje. Assim como esse jovem, queridos, as suas escolhas, as escolhas da sua obstinação podem te levar ao fundo do poço. Mas eu quero falar algo para você nessa manhã. Muitas vezes, o lugar mais perto que você pode estar da graça de Deus é justamente lá, no fundo do poço. Verso 17, o texto diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É exatamente no fundo do poço que esse jovem para pensar na vida. O texto vai dizer que ele caiu em si. Sabe aquele estalo do reconhecimento? Muitas vezes é isso que nos falta. Aquele que é quando a gente para e a gente cai em si. Obviamente, eu já vivi obstinação e impulsividade. Quem nunca? Não é verdade? Obviamente, eu já vivi coisas que me levaram ao fundo do poço. Mas a minha oração diária é para que o Senhor me livre disso. Eu entendi que eu não sou maduro, meus irmãos, ao tomar as rédeas da minha vida. Mas eu encontro exatamente a maturidade quando eu permito que a minha vida ela seja conduzida por Ele, pelo meu Senhor. Que toda a sabedoria ela emana dEle. Então eu dependo dEle para não ir parar no fundo do poço novamente. Esse jovem, ele caiu em si, é o que o texto diz. Ele parou para pensar, isso que significa exatamente cair em si. Mas o que levou ele a cair em si? O que levou esse jovem a parar para avaliar a sua vida? Será que foi a saudade do pai? Será que foi a saudade da casa? Não, o texto é muito claro. O que fez esse jovem cair em si foi a necessidade. A fome fez com que esse jovem caísse em si e despertasse para a sua realidade. Querido, foi o estômago. É triste, mas é a verdade, foi o estômago. A triste realidade é justamente essa, e nós precisamos pensar nisso. Ele só lembrou do pai da casa porque as coisas apertaram para ele. Tem muita gente que só vai lembrar que Deus existe, que só vai lembrar de voltar para Jesus quando as coisas apertam, quando a necessidade vem. Quando falta dinheiro, quando falta recurso, quando vem um desespero, quando encontra-se uma necessidade, uma situação difícil. Isso fala muito ao nosso respeito, isso fala muito ao nosso coração. Quantos trabalhadores de meu pai, é o que ele disse, tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, foi o que ele falou. Ele vai comparar seus trabalhadores de seu pai. Ele conclui então que os trabalhadores de seu pai estão melhores do que ele. Foi uma situação de necessidade. Então ele vai, o verso 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra ti,
e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Preste bastante atenção. Ele entende que ele traiu o pai. Então ele decide levar o currículo e falar, então me contrata como um dos seus trabalhadores, pelo menos assim eu vou ficar melhor. Né? Ele vai criar todo um discurso. Vocês conseguem perceber? O que ele está fazendo aqui no verso 18 e 19 nada mais é do que um ensaio do discurso que ele ia falar para o seu pai. Na verdade, ele não estava voltando para o seu pai porque ele estava arrependido, mas ele estava voltando para o seu pai porque ele estava passando fome. O ensaio sobre o que ele vai falar mostra que as suas palavras, na verdade, não eram verdadeiras. Ele reconhece até que ele pecou, mas o que ele queria era não precisar ter que comer da comida dos porcos. Apesar da dificuldade, queridos, ele ainda não tinha maturidade para compreender o seu erro. O que levou ele ao arrependimento foi a necessidade. Ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Nós vemos que a fala desse jovem apresenta exatamente a sua perspectiva e o seu medo também. Porque uma vez que ele rejeitou o pai, ele também poderia ser o quê? Rejeitado pelo pai. Então ele estava ali, olha, você não precisa me chamar de filho, você não precisa me tratar como filho, apenas deixe eu ser um dos seus trabalhadores. Ele tinha medo da forma como seu pai poderia recebê-lo, visto que ele cometeu algo grave, ao decidir antecipar a sua herança e desperdiçava. Imagina, gente, era ele mais um, ele pegou metade do que o pai gastou a vida inteira para conquistar e desperdiçou em alguns dias. Com isso, então, ele prefere se tornar um trabalhador do seu pai. Aí o verso 20 diz que ele se levanta, vamos ler, né? E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Eu quero chamar a atenção agora, queridos, para a atitude do pai. O filho se levanta de onde ele estava e ele vai. E aí o texto vai dizer que o pai o viu de longe. Isso quer dizer que muito provavelmente ele estava esperando pelo filho. Ele viu por onde o filho saiu e de lá ele esperava o seu retorno. Isso é muito lindo, meus irmãos. É muito lindo ver que esse pai, ele vai expressar para todos nós exatamente o coração de Deus. Ele sabia que ele não podia segurar, ele tinha que deixar o filho ir. Mas ele sabia também, ele aguardava que o seu filho iria voltar. E por onde o filho saiu, era exatamente por onde ele esperava o seu retorno. Imagina esse pai ali, todo dia, parando e olhando para aquele mesmo lugar, para ver se ele vinha. Deus lembra do dia que você o deixou, meu irmão. E ele continua olhando exatamente para onde você saiu, esperando para que você volte. O texto vai dizer também, o pai se compadeceu dele. O pai tinha todos os motivos para estar ofendido com o seu filho. O pai tinha todos os motivos para preparar uma disciplina contra ele, ou para ele. Mas o texto diz que o pai se compadeceu. Entenda, queridos, o Senhor, ele se compadece de nós. Ele tem compaixão. Compaixão vai muito além, queridos, de empatia. Não que empatia seja ruim ou seja errado, muito pelo contrário. Empatia é você se colocar no lugar, você sentir a dor do outro. Mas compaixão é muito mais do que isso. Na verdade, é você acolher. É você trazer para si. Porque a gente pode, de alguma maneira, ter empatia com a pessoa, se colocar no lugar dela, mas ele não levou em consideração. Ele sabia que aquele jovem, o que aquele filho merecia, mas ele acolhe, ele se compadece. Ele sabia da dor, ele sabia do que ele enfrentou, e ele queria trazer ao seu filho a restauração. O texto vai dizer também que ele saiu correndo até o filho, ele o abraçou e ele o beijou. Isso é uma demonstração de afeto e de acolhimento. Ele era senhor, e socialmente, meus amados irmãos, essa não era uma reação que um senhor dessa idade teria. Dentro da cultura judaica, nós sabemos que idosos, pessoas mais velhas, homens mais velhos eram considerados anciãos, pessoas de sabedoria.
qualquer um mais novo é quem servia. Se alguém tinha que correr, era o jovem que estava servindo a ele. No momento que esse homem se levanta e sai correndo, né, ele está demonstrando ali exatamente a sua compaixão, o seu desejo. Obviamente, naquela época, né, as pessoas, elas se vestiam com aqueles panos, era como uma grande saia. Ele teve que levantar ali a sua roupa para que ele pudesse ter, de fato, ali toda a elasticidade que ele precisava para poder correr e ao encontro do seu filho. Ele correu. Isso mostra acolhimento. O texto vai dizer que apesar do erro do seu filho, ele corre, ele o abraça, ele lhe beija. Ele, quando olha para esse filho, ele não vê ele apenas como um filho desobediente, ou um filho que cometeu um grande pecado. Ele olha para ele como seu filho, porque ele recebe da mesma maneira, com o mesmo amor, abraçando e o beijando. Verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. O filho, como eu disse, né, havia ensaiado aquele discurso, chegou ali e começou a falar: pai, eu pequei contra ti. Eu imagino o pai falando assim, segurando ali o seu filho. Você não precisa falar nada disso. O pai, ele não leva em consideração as favas do seu filho. Sabe por quê, queridos? Porque tudo aquilo que aquele jovem fez não teve poder para mudar o que ele era. Ele era filho. Entenda isso. Ele era filho. Não houve pecado, não houve traição, não havia nada que ele pudesse ter feito, por pior que existisse. Queria mudar, na verdade, a sua essência. Ele era filho, ele não deixaria de ser filho. Essa era a natureza dele. Eu quero te falar uma coisa para você. O que você fez no verão passado, meu irmão, por mais independente que você tenha sido, por mais que você tenha escolhido um caminho de obstinação, de pecado, de desobediência, o Senhor continua olhando para você e vendo o que você é, o que Ele te tornou, o que Ele te fez. Ele te fez filho. Ele mudou a sua natureza. E é assim que Ele te chama. É dessa maneira que Ele te enxerga. Você é filho. Não há nada que você possa ter feito, por mais grave que tenha sido, que tenha mudado aquilo que você é. A sua natureza. Você é filho. Por mais que você se sinta indigno de ser chamado filho, você continua sendo filho. O pai chama seus servos e diz: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Quanta honraria para um filho que desejou a morte do seu pai. Quem concorda comigo? Esse jovem, ele merecia qualquer tipo de tratamento, menos esse. Mas ele manda preparar a melhor roupa. Ele manda colocar um anel de volta no seu dedo, mostrando o selo. A melhor sandália nos seus pés e prepara uma festa, uma celebração. Existe uma história, queridos, que diz que certo dia Alexandre o Grande estava andando na rua com os seus auxiliares e um mendigo ali na rua pediu uma esmola. E ele foi e tirou ali 2 moedas de ouro e deu a esse homem. O seu ajudante, que estava ali do seu lado, viu a cena e perguntou para ele: mas por que, Alexandre? Você deu para ele 2 moedas de ouro, enquanto que 1 moeda de bronze já era o suficiente para satisfazer a necessidade do pedinte. Mas, queridos, Alexandre vai virar para ele e vai falar o seguinte: 1 moeda de cobre, ela fala sobre o pedinte. 2 moedas de ouro falam sobre Alexandre. O que nós entendemos com isso? O que nós aprendemos com essa história? O que esse jovem merecia? Ele merecia uma punição. Ele merecia castigo. Era isso que ele merecia. Mas o que o pai deu para ele? Graça. Castigo, meus irmãos, fala do jovem. Mas a graça, ela fala do caráter do pai. Nós mereceríamos castigo. Nós mereceríamos punição. Mas o nosso Deus é um Deus de graça. É um Deus de misericórdia.
A justiça de Deus, ela foi revelada em Jesus Cristo. Isso é lindo. Quando Ele veio à terra como gente, e Ele assumiu toda a ira de Deus no seu lugar. Hoje, a justiça de Deus, ela é manifestada claramente na obra de Cristo, quando aquele que não merecia, assumiu a punição. Quando aquele que era justo, ele se tornou injusto, para que hoje eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. É ali em que Deus manifestou a sua justiça, e pelo meio da sua justiça, nós conhecemos a sua graça. O Pai, Ele expressa a sua graça ao Filho que havia se perdido. Quero ler o verso 24, eu estou encerrando, eu estou acabando agora. Verso 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Meu irmão, no dia que esse filho pediu para ir embora, eu imagino o coração, desse pai, eu imagino aquela tristeza, aquela dor, de um pai que verdadeiramente ama, porque quem ama, libera, quem ama não prende. O que nós sabemos, meus irmãos, é que eu como líder, como pastor e como pai também, eu entendo que muitas vezes pessoas decidem, são livres, o Senhor deu a liberdade. A expressão do amor de Deus colocou o homem livre, não escravo. Nós nos tornamos escravos por opção. Eu decidi me tornar servo de Deus, eu escolhi esse caminho, mas Ele me libertou em Cristo Jesus. O caminho de Deus é um caminho livre, de livramento, de libertação, somos livres. Antes nós não éramos, nós éramos escravos do diabo, mas o Senhor nos libertou para a liberdade. E aí nós vemos situações muitas vezes, a gente não pode fazer nada, nós amamos, e quem ama, libera. Quer seguir esse caminho, siga, meu filho, siga, meu irmão. E nós nos colocamos apenas em oração, mas é um sentimento difícil, porque parece que a gente está perdendo, a sensação que a gente sabe é que vai doer, é que vai sofrer, a gente sabe, porque o caminho da obstinação é morte, meus irmãos, o caminho da obstinação é fundo do poço, mas a maior alegria que nós podemos viver, como pais, como pastores, como líderes, é justamente o dia do retorno, o dia da volta. Por isso que eu entendo a alegria desse pai quando viu o filho voltando. E ele vai descrever no verso 24, exatamente qual era o sentimento que ele tinha. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. A razão de toda a festa é porque o filho perdido foi achado, é porque o filho morto foi ressuscitado. Esta era a razão. Era uma razão para celebração. Ao sair para viver a sua vida dissolutamente, o pai havia contado o seu filho entre os mortos. Mas o seu retorno representa exatamente, meus irmãos, a ressurreição. Nós temos o caminho da volta sempre aberto. Vai em Romanos capítulo 8, verso 15, Paulo vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Esse espírito é o espírito da liberdade. Você não é mais escravo, você não deve mais ter medo, você é livre, você recebeu o espírito da adoção, você foi feito filho. O Pai te acolheu, Ele te deu o poder de se tornar filho, como João vai dizer lá no seu livro, no capítulo 1, no versículo 14. Todos aqueles o qual receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Abba, Pai. Eu não sei, meu irmão, o que tem te trazido aqui domingo após domingo. Talvez você chegou nesse lugar, no fundo do poço. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa manhã. Talvez você está lá nesse lugar, no fundo do poço, no lugar da obstinação.
Mas eu tenho certeza que o Senhor, foi Ele quem te trouxe. Ele está te olhando, lá daquele lugar que você saiu. Ele está olhando, esperando o seu retorno. Hoje é uma manhã de ressurreição. Hoje é uma manhã de retorno. Hoje é uma manhã de volta. Se coloque de pé no seu lugar. A mensagem do Senhor nessa manhã é para aquele filho que foi embora. Tem a mensagem para o filho que ficou. Não é hoje ainda. Mas eu queria convidar nessa hora toda a igreja a fechar os seus olhos. Todos os irmãos fechem os olhos e coloquem as duas mãos sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, nós te damos a liberdade. O Senhor é de fato o Senhor desta reunião. Nós não estamos aqui por outro motivo que não seja o Senhor. Nós não estamos aqui por outra razão. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Nós queremos o Senhor, por isso nós te pedimos que o Senhor se movimente neste lugar, tocando nos corações. Meu amado irmão, com seus olhos fechados e com as duas mãos sobre o seu coração, eu queria te fazer um pedido. Repita uma oração após mim. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Toda a igreja numa só voz junto, mais uma vez: Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu que estava perdido, eu que me desviei, nesta manhã eu volto para ti, na certeza, Jesus, de que em ti, Jesus, eu encontro acolhimento. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue e me torna, Jesus, puro novamente. Em o nome de Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eu quero, Jesus, viver para ti e para ti somente. Amém e amém.